Meu nome é Ana Paula Schiavone, sou teóloga e pós-graduada em gestão pública. Trabalhei na Prefeitura de Maringá, trabalhei na Câmara Municipal de Maringá. Esses foram a minha caminhada, minha trajetória na parte pública. Venho do mercado de trabalho, tive várias experiências em empresas privadas, banco, tive empresas, então a minha vida de gestão ela vem de empresas privadas e depois eu fiz realmente a gestão pública para poder estar me atualizando e poder atuar dentro da área de pública. Cheguei no DGERTS, fui nomeada como diretora do DGERTS em janeiro deste ano, de 2017, e quando eu cheguei fui aprender mesmo e me integrar sobre tudo aquilo que se tratava a nossa área. É uma área apaixonante, é uma área de crescimento muito grande, porque é uma área meio, ela não é uma área fim e não é o início, né? E é o mais humano possível, porque você trata com pessoas. Quando você trata com pessoas, você vive algo que é maravilhoso, que é a humanização. Eu creio que uma gestão sem humanização, nós não podemos ter gestão. Porque independente das máquinas, o ser humano é a maior máquina e mais fabulosa que existe. E a mais abençoada que existe, que somos nós. O DGERTS, ele se encontrava num período de parada do ano de 2016, vinha de um processo que houve uma estagnação em alguns projetos, e aí eu fui entender todos esses projetos, chamando as universidades que eram parceiras, chamando as fundações que faziam parte, trazendo cada projeto para dentro da minha sala, conversando, tendo uma interação muito grande com o CONAS. O CONAS tem me ajudado muito, tem sido um parceiro junto com a gente. Para quem não sabe o que é o CONAS, é o Conselho dos secretários de saúde dos estados. Então, nessa parceria, nós começamos a entender que nós tínhamos que fortalecer a gestão do trabalho dentro dos estados e que eles pudessem também a gente tinha que ter uma troca, né? Por isso que eu falo que é a humanização. É uma troca de conhecimentos, e nessa troca de conhecimentos a gente ver todos aqueles projetos que existiam, dar fortalecimento a esta área, que não é RH, porque muita gente confunde gestão de trabalho com RH, mas não é RH, e ao mesmo tempo onde a gente cuida do trabalhador que realmente atua na área de saúde. Nós encontramos projetos belíssimos e a nossa direção optou teve a opção de continuar inúmeros projetos que já existiam, né? Nós tínhamos o dimensionamento da atenção básica, que era um projeto piloto. Nós entendemos que aquele projeto piloto precisava ser escrito de uma forma que pudesse deixar um legado dentro da plataforma nossa de recursos humanos. Eu entendo gestão quando a gente deixa legados para que a próxima geração possa ver e que a pessoa possa ser... Eu sou muito prática, então eu acredito que a praticidade tem que existir. Nós temos vários níveis de gestores dentro do Brasil. Nós temos gestores estaduais, nós temos gestores municipais, nós temos gestores município de 50 mil habitantes, 5 mil habitantes, 3 mil habitantes, com 1 milhão de habitantes e mais de milhões de habitantes. Então, o que nós tínhamos que ter é um projeto que falasse e comunicasse
com todas essas facetas que nós temos de gestão do trabalho dentro do Brasil, que é enorme, e isso é um desafio muito grande. Então, nós começamos a ver que existiam projetos que eles aconteciam, mas no final ele não deixava um produto. E essa é a grande dificuldade. Nós precisamos ter parceiros que nos deixem produtos final. Quando a gente contrata, como o Ministério da Saúde, contrata um projeto, esse projeto, essa pesquisa, ela tem que se tornar realidade para a gestão. Porque se ela não se tornar realidade para a gestão, ela vira nada. Ela simplesmente ouve pesquisa acadêmica. E nós, como gestores, precisamos de pesquisas acadêmicas que nos dê um norte, como nós vamos gerir isso tudo dentro de um Brasil. E nós começamos a entender todas essas pesquisas. Dentro da regulação do trabalho, o meu departamento é dividido em duas áreas, que é gestão do trabalho e regulação e negociação do trabalho em saúde. E nós fomos atrás de todas as pesquisas, levantamos, dentro da regulação existem 9 pesquisas que estavam desde 2012 e que estavam findando agora. Então, eu acredito que nós precisamos mudar algumas coisas dentro da máquina pública. E foi isso que nós partimos a fazer. Chamamos esses pesquisadores e que eles pudessem nos apresentar aquilo que trouxe de prática, o que trazia aquela pesquisa da área prática para nós. E eles apresentaram e nós começamos a ver o tanto de riqueza que existia naquilo ali. Mas se nós não tivermos esse olhar como gestor público, de olhar que aquela pesquisa pode mudar uma realidade, nós nunca vamos tirar a pesquisa do armário e fazer ela ser real. E esse está sendo o comando, esse está sendo na nossa diretriz para o departamento. Existem inúmeras pesquisas de regulação, mais de 9 pesquisadores renomados, pesquisadores fantásticos, que inclusive antecederam a minha gestão, né? A gente tem vindo e vocês estão assistindo aí a linha do tempo e vocês vão vendo que todas, se vocês puxarem dentro da nossa plataforma, a maioria desses que começaram a gestão do trabalho dentro do Ministério, hoje são os pesquisadores de renome dentro do nosso país. Sei que o Brasil, se não me engano, é o maior produtor de livros, artigos dentro da gestão do trabalho. Nós temos uma grandiosidade, uma memória, um histórico fantástico para quem quiser pesquisar sobre gestão do trabalho. Mas a ideia não era ficar só na memória, a ideia é trazer com que essas pesquisas se tornem hoje objeto, até muitas vezes, de discussão que nós precisamos trazer da academia para o trabalho. E é isso que nós temos feito. Então, assim, nós encontramos o InovaSUS parado, estamos lançando os InovaSUS 2017, já tinha tido de 2015, pesquisas belíssimas, e não só pesquisas, porque o InovaSUS é um produto totalmente do dia a dia, né? É a pesquisa da boa prática no SUS. Então, o dimensionamento da atenção básica, que hoje nós temos como linha do nosso departamento, é de uma premiação do InovaSUS, que já estava sendo validada e agora nós estamos já atendendo mais estados com relação a isso. A nossa linha tem sido envolver a cada dia mais o estado, ajudar a capacitar não só o estado, mas também aqueles colaboradores que estão junto dentro da gestão do Ministério, para que eles sejam capacitados a dar subsídio àqueles municípios que nos pautarem e a necessidade daquilo que nós temos de diretrizes, de projetos, de dimensionamento, de tudo aquilo que a gestão do trabalho faz. Nós precisamos ter isso como cartilhas, começo, meio e fim. E ver isso implantado no nosso Brasil.
né? Dentro da gestão do trabalho, nós estamos fechando também com a UNB, o professor Isidro, a inovação, um projeto de inovação, onde nós vamos reproduzir aquilo que foi, até hoje, eu já tenho 98, se não me engano, pesquisas, não são pesquisas, perdão, projetos já premiados dentro do InovaSUS, e nós vamos fazer com que essa inovação, ela rode pelo Brasil. Então, boas práticas, nós vamos começar a rodar essas experiências para o Brasil todo. Então, existe uma experiência fantástica dentro do Rio Grande do Sul, em Pelotas, onde a mão de obra prisional foi usada para poder reformar as UBSs da cidade de Pelotas. E essa integração do preso, daquela pessoa, e daquele ser humano, com aquela comunidade, e aquilo que ele sentiu, que ele podia estar contribuindo, que a saúde daquele lugar onde ele estava ia estar melhor para a população, fez uma troca muito grande entre o usuário e o sistema prisional. Então, por isso que eu falo que gestão do trabalho, ela fala com os seres humanos. E isso nós pretendemos espalhar para onde? Trazer os estados que têm maior número de sistema prisional e mostrar essa experiência, para que isso possa rodar onde eles quiserem. Isso é inovação. Isso é fazer com que esse projeto de inovação aconteça no Brasil inteiro. Da mesma forma como a questão hoje do dimensionamento, que nós estamos rodando o Brasil, mas nós vamos colocar dentro de um sistema de inovação. E essas pesquisas vão virar não só, esses projetos não vão ser só premiados, ou então ficar naquele lugar, foi premiado e acabou. Não, nós vamos fazer com que ele rode o Brasil e aquele estado, aquela cidade que queira fazer aquilo, ele vai ter o apoio nosso para que isso aconteça. São boas experiências que ela tem que acontecer no Brasil inteiro. Ela pode ser que não seja real, de uma realidade do sul para o norte, mas ela é adaptável. Então, eu acredito que quando os trabalhadores de saúde são envolvidos dentro de uma metodologia, ela consegue ser real para qualquer realidade do país. Enquanto a gente não envolver o trabalhador dentro de um dimensionamento, a gente não vai conseguir fazer com que a roda aconteça e que realmente todos os benefícios e todos os projetos que são incentivados, que são produzidos de forma tão gratificante, de forma tão benéfica, não vai alcançar o usuário. Nós precisamos fazer com que esses projetos cheguem no usuário, senão ele não foi de boa gestão. Não adianta a gente pesquisar e formar livros só, e se isso não refletir para o usuário. Nós precisamos sair do nível pesquisar, sim, trazer a academia para pesquisar conosco, mas fazer com que essa pesquisa se torne realidade, para que mude a situação do usuário do SUS. E esse tem sido o nosso objetivo dentro da nossa nova forma de gestão no DGERTS. Outra coisa que eu queria pôr é que a Câmara de Regulação, ela estava completamente parada há mais de 10 anos, não existia diálogo do governo federal ou desta área, que é a nossa área, com os conselhos. E os conselhos são autarquias. Conselho é parte do governo. Não existe não ter comunicação com isso. Os conselhos fazem aquilo que o Ministério da Saúde não consegue fazer, que é fiscalizar. Então, eles são os braços do Ministério da Saúde para fiscalizar os profissionais. Então, isso estava parado, rompido há 10 anos. E esse é o grande espaço, a mesa de regulação é o grande espaço onde os conselhos nos pautam necessidades reais que o trabalhador está tendo,
para que nós possamos chamar academia, para que nós possamos chamar MEC, para que aquele é o espaço de negociação mais fabuloso que existe, que pode mudar a situação de educação, de situação que o profissional está passando, e também dar diretrizes para nós, como gestores, o que nós temos que fazer. Então, assim, nós voltamos a ter um diálogo perfeito com os conselhos. As nossas reuniões têm sido pouquíssimos conselhos não têm faltado. Acredito que nós temos tido assim uma grande presença nas nossas reuniões e nós queremos que nesse espaço, esse espaço seja um lugar de provocar algo que precisa ser mudado dentro do país. Nós precisamos que a academia chegue mais perto do trabalho, que o profissional de saúde, quando ele saia realmente preparado para entrar no campo do trabalho. E isso precisa acontecer, e esse é o grande espaço que nós temos. Conversar, é o espaço de negociação, por isso que eu sou apaixonada pela minha área, traz uma grande satisfação estar hoje na direção, porque eu estou hoje como diretora do DGERPS, eu não sou, né? Quem fica são os servidores públicos, e esse tem sido o nosso marco também da nossa gestão. É uma gestão que eu herdo do nosso ministro Ricardo Barros, que é assim que ele trabalha e que, da mesma forma, é assim que eu trabalho também. Nós sabemos que nós estamos por um tempo e nós temos que conseguir algumas metas e alguns objetivos. Temos que ser práticos, temos que ser determinados, mas temos que carregar conosco o servidor público, que é aquele que fica, para que ele possa entender o projeto, participar do projeto. Então, eu quero dizer assim, que não é só dentro dos projetos que nós temos, que nós atendemos os estados, que nós estamos trabalhando de forma diferente. Nós estamos trabalhando de uma forma diferente também dentro do DGERPS, também dentro do Ministério da Saúde, para que todo servidor público, para que todo colaborador que trabalha conosco saiba de todos os projetos que acontecem na nossa área, para que o dia que eu puder, que eu sei que eu vou me ausentar deste cargo, esse servidor tenha a capacidade de mostrar inúmeros projetos, como eu tive, de verificar inúmeros projetos fantásticos que existiam dentro dessa área e continuá-los, porque a nossa grande dificuldade é muitas vezes fazer com que os processos continuem depois de uma nova gestão. Eu acredito que nós precisamos, como brasileiros, como servidores, hoje como servidora da saúde, como gestora da saúde, deixar projetos que continuem para que realmente a gestão do trabalho, essa área tão fantástica que nós temos, possa mudar realmente a realidade dos profissionais, a segurança, a forma de trabalho, os processos de trabalho, ferramentas que nós possamos produzir aqui na área federal, levar até realmente aos estados e aos municípios, para mudar a situação do usuário do SUS. Nosso departamento é um departamento de muita excelência. Encontrei inúmeros servidores que têm nos ajudado, têm produzido, têm feito com que os nossos projetos sejam realmente um rema. Então, nós não temos só o dimensionamento, nós temos dimensionamento na área de atenção básica, temos dimensionamento da urgência e emergência, temos inovação dentro da gestão, desenvolvimento de práticas, de carreiras, que são os protocolos da mesa de negociação, que é o trabalho decente, que é um grande guarda-chuva, onde nós fomos premiados pela OIT, e dentro disso, hoje nós podemos, também pactuamos, é engraçado, já existia esse protocolo, mas não existia uma cartilha
que pudesse ensinar como fazer isso e como aplicar isso dentro dos estados e dos municípios. Então, o que nós fizemos? Nós aproveitamos o mesmo contrato, porque quando eu cheguei esse contrato já tinha sido demandado pela antiga gestão, mas nós fizemos com que ele tenha, vai ter um produto final. Qual é esse produto final? Que qualquer gestor que queira realmente fazer com que o protocolo 9 seja uma realidade no estado e no município dele, ele tem uma cartilha que ele possa fazer desde o início, meio e fim. Então, esse tem sido o nosso trabalho, de que todas as pesquisas tenham produtos, mas produtos sólidos, produtos que nos atendam como gestores. Não podemos mais admitir pesquisas de 2012 até 2017. Isso eu acho um absurdo, porque se você for ver pelo histórico aí, de 2012 a 2017, quantos gestores passaram por essa cadeira que eu estou hoje? Então, uma pesquisa que começa em 2012 e vai parar em 2016, você não tem subsídios para gerir uma pasta que é federal. Nós precisamos de pesquisas que nos dê subsídios para poder ser gestores de um sistema único de saúde. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao ministro Ricardo Barros pela confiança de ter confiado a mim este cargo por este período. E eu acredito que eu pude contribuir realmente com a gestão do trabalho, sendo muito parceira, tendo uma gestão de não esfacelar nada, mas de agregar com os conselhos, de agregar com as universidades, de agregar com os outros ministérios. Então, é uma gestão compartilhada, realmente uma gestão democrática, onde a gente pode fazer com que o gestor de uma cidade, um gestor de um estado, possa chegar até o ministério e dizer: eu preciso disso. Isso é que nós precisamos, ter uma gestão democrática e fazer com que realmente o governo federal seja o suporte de tudo que a gestão do trabalho precisa. Outra coisa que tem sido assim, um marco para a nossa gestão são técnicos do Ministério da Saúde acompanhar as pesquisas de campo das universidades, dos nossos parceiros que estão pesquisando para nós. Eu encontrei uma resistência no início, mas hoje vejo que essa resistência não existe mais, porque eu entendo que muitas vezes uma pesquisa tem que durar 12 meses, 15 meses, 2 anos para ela poder fechar. Mas se esse técnico ele estiver acompanhando a pesquisa desde quando ela está sendo formulada junto com os acadêmicos, está fazendo parte disso, ele traz munição, ou então dados, desculpa a palavra munição, mas não é isso, mas ele nos traz dados para que nós possamos já começar a agir em algumas coisas. Então, nós temos acompanhado, eu acompanhei inclusive uma visita ao México para entender a saúde do México, e foi tremendo, porque eu pude passar para a minha área a minha visão, e o meu técnico passou a visão dele. Então nós nos reunimos e dividimos com eles tudo que nós entendemos da saúde do México. Vai chegar a parte da pesquisadora que vai entregar, e nós vamos poder comparar a visão daquele que é gestor, daquele que é pesquisador. E isso é um ganho muito grande para a equipe que trabalha na gestão da saúde dentro do Ministério da Saúde. Nós precisamos estar mais perto da academia e pautar também para esses pesquisadores aquilo que é necessidade nossa como gestores. Porque muitas vezes eles pesquisam, mas não sabem realmente a necessidade daquele que está ali na ponta com a gestão. Então nós temos feito isso, que esse conhecimento chegue, e não tem sido técnicos que não são servidores que têm viajado junto com esses pesquisadores. São servidores de carreira
porque nós sabemos que isso vai continuar dentro do departamento. Então, isso tem sido uma política nossa também dentro da nossa gestão. Hoje, para que faça uma pesquisa, nós temos 2 grandes bancos de dados dentro da saúde, que é o CNES e a RAIS. E nessa retomada, junto com os conselhos da CRTS, Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde, junto com os conselhos, e também dentro do Mercosul, da matriz mínima do Mercosul, que também são atividades que nós fazemos um fórum com os conselhos. Hoje nós estamos tendo, inclusive no dia 27 de outubro agora, nessa sexta-feira, nós vamos ter uma reunião com todos os conselhos, com a área jurídica e com a área da tecnologia deles, que TI. Porque nós estamos entrando numa negociação maravilhosa, numa forma realmente, como eu acabei de falar para vocês, de compartilhamento, e nós estamos conseguindo montar a nossa plataforma com os dados de todos os conselhos, para que a gente possa ter novos dados e realmente chegar ao número de profissionais que existem formados na saúde. Nós apresentamos na última reunião os dados que existem dentro do CNES e da RAIS, da farmácia, por exemplo, que tinha 54 mil farmacêuticos, e ali nós falamos, o conselho falou assim, mas nós temos 254 mil. Pois é, mas nós, do governo, não temos esses dados, nós do Ministério da Saúde. E somos nós, do Ministério da Saúde, que formulamos políticas públicas para os profissionais, políticas públicas para a saúde. Nós precisamos ter esses dados para ver realmente com quantos profissionais nós podemos contar. E a educação também precisa ter esses dados. Então, é dentro dessa integração que nós vamos poder construir políticas públicas realmente sólidas para o nosso Sistema Único de Saúde.